versículo 1. Todos acharam? Pode dizer amém? Quero ler só a parte A, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o Black me convidou, falou para mim estar ministrando a palavra, a gente, quando tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, há uma responsabilidade muito grande, um temor no nosso coração. E eu desde que comecei a orar a Deus e pensar no que iria falar, no que Deus queria falar com a gente nessa noite, Deus me levou à carta de Tiago. E lendo essa carta, havia muitos textos que veio de encontro ao meu coração, que Deus falou comigo, e eu queria falar alguma coisa específica dentro da carta de Tiago, alguma coisa, algum tema que viesse ao nosso encontro, e durante toda a semana eu li alguns textos, preparei alguns temas, mas Deus me falava e me voltava a falar sobre o ministério de Tiago, sobre a carta em si que ele escreveu. E para isso eu queria pregar nessa noite sobre um tema que se chama modelo de vida cristã. Modelo de vida cristã. Quando eu li a carta de Tiago, estava meditando e orando a Deus, eu não consegui parar em algum tema específico dentro dessa carta, mas olhando para todo o contexto e da forma que Deus usou Tiago nos 5 capítulos dessa carta, Deus me fez trazer uma palavra para vocês nessa noite com esse tema: modelo de vida cristã. Nós vamos ver que Tiago, o autor dessa carta, ele era irmão de Jesus. Agora, antes dele começar o seu ministério, nós vamos ver que Tiago era incrédulo. Ele conhecia Jesus, mas não andava com Cristo, não acreditava no ministério de Jesus. Quando nós olhamos para João, no capítulo 7, do versículo 3 ao 5, a Bíblia vai falar que Jesus, em vez de estar na Judéia, ele está na Galileia, porque ele estava fugindo de alguns líderes judeus que queriam matar Jesus. Então, para isso, Jesus está na Galileia. E quando Jesus está na Galileia, diante da festa dos tabernáculos, ou a festa das barracas, que estava para acontecer nos próximos dias, na Judéia, que era uma festa dos judeus, os irmãos de Jesus chegam para Jesus e falam: olha, se você quer que os seus seguidores te acompanhem, se você quer realmente ficar conhecido, você precisa sair da Galileia e ir para a Judéia, onde está acontecendo a festa, para que os teus seguidores possam ver as obras que você está fazendo. No versículo 5 do capítulo 7, a Bíblia vai enfatizar que nem mesmo seus irmãos criam em Jesus. Tiago estava ali. Tiago era incrédulo e não acreditava no ministério de Jesus. Jesus então manda eles ir para a festa, e nós vamos ver no decorrer da história que Jesus aparece só depois na festa e começa a pregar naquela festa dos judeus. Então Tiago aqui, ele era incrédulo, ele não conhecia Jesus de fato. Conhecia como seu irmão, mas não acreditava no ministério real de Jesus. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 7, depois de Jesus já haver ressuscitado, a Bíblia diz que uma das pessoas que Jesus aparece é a Tiago. Possivelmente depois desse encontro que Jesus tem com Tiago, possivelmente desde então, Tiago começa a seguir a Cristo. E prova disso que em Atos capítulo 1, versículo 14, Tiago já vai aparecer na lista juntamente com os primeiros cristãos. Tiago começa então a desenvolver o ministério que o Senhor havia designado para ele. Possivelmente um dos líderes da igreja em Jerusalém. E lá no capítulo 15 de Atos, a Bíblia vai falar de um concílio que houve em Jerusalém. Algumas pessoas estavam pregando naquele tempo, diante dos gentios que estavam aceitando Jesus. Algumas pessoas estavam pregando naquele tempo, que esses gentios agora convertidos, eles só seriam salvos se fossem circuncidados. Diante disso, não só Tiago, mas alguns apóstolos vão a Jerusalém e convocam uma reunião, para então resolver esse negócio, essa pregação errônea, que estava sendo pregada naqueles dias. Diante daquela reunião, a Bíblia vai nos mostrar que houve uma grande contenda. Então Pedro, ele toma a palavra no concílio de Jerusalém, e ele começa agora a explicar o que era a graça de Deus, até onde a graça de Deus alcançava aquelas pessoas, e Pedro começa a repreender
a carga que aqueles líderes estavam querendo colocar nos gentios agora convertidos, que nem eles mesmos poderiam carregar. Pedro começa a explicar o que era realmente a graça de Deus. Aí no meio da reunião você vai ver Paulo e Barnabé se levantando e começando a contar os milagres que Deus havia feito na vida deles e através deles no meio dos gentios. Paulo e Barnabé começam a explicar que mesmo esses gentios que não eram circuncidados, a graça do Senhor também estava sobre ele, e através da vida de Paulo e Barnabé, eles começam a contar tudo que o Senhor havia feito no meio dos gentios. É nesse momento que entra Tiago, esse homem que outrora era incrédulo, mas agora começa a ser um líder, um instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que Tiago toma a palavra, e ele pede para aquelas pessoas não atrapalhar os gentios que estavam se convertendo. Pedro toma a palavra e era muito respeitado por ser líder em Jerusalém naquela época, e ele pede urgentemente para que aquelas pessoas não atrapalhassem os gentios, deixassem eles servir ao Senhor por meio da graça de Deus. Tiago teve um ministério muito lindo, e tudo indica que por volta do ano 62 depois de Cristo, ele fora morto, apedrejado até morrer, seguindo então Jesus, da forma que ele tinha aprendido e convivido com Cristo. Quando eu olho esse texto, quando eu olho os 5 capítulos de Tiago, entendendo a conversão de um homem que não acreditava no ministério de Jesus, mas ele andou tanto com Jesus após a sua conversão, ele foi tão influenciado por Jesus, que quando a gente olha para essa carta, ela é um modelo para o cristão, tanto daquela época como na época atual. A carta de Tiago, ela vai falar de ética cristã, ela tem alguns ensinamentos muito parecidos do que Jesus havia ensinado para os seus discípulos e para o povo, o que Tiago escreve nessa carta. Eu acho muito lindo que Tiago começa a carta falando servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago entendia que antes de tudo, ele era servo de Deus. Tiago entendia que antes de ser usado pelo Senhor, com palavras, com ensinamentos, queriam ensinar para os cristãos daquela época, qual era o modelo de vida de um cristão. Tiago entendia que ele era um servo de Cristo. Que muito antes das nossas atitudes, das nossas palavras, de tudo aquilo que a gente ser usado por Deus, a gente vem entender que nós somos servos de Cristo. E quando a gente entende que é servo, a gente faz a obra de Deus com amor. No pouco que Deus confiou a você, se você entende que você é servo, você faz com amor e na total dependência do Senhor. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês a alguns princípios nessa carta. Eu lendo esse texto e eu comecei a assimilar aqui, escrever alguns ensinamentos que Tiago ensina para os cristãos daquela época, e que inspirado por Deus traz para os nossos dias atuais. Qual é realmente o modelo de uma vida cristã? Saiba você que o modelo de vida cristã não é somente ter dons espirituais, frequentar cultos, exercer uma liderança, mas o modelo de vida cristã vai muito além de tudo isso. E Tiago quer ensinar para esses cristãos que eles precisavam ser um modelo de cristão na prática, na sua essência, nas suas atitudes, em tudo que eles fizessem, eles fossem exemplo. E diante desse texto, de algumas coisas que eu anotei aqui, inspirada por Deus, eu gostaria que você permitisse que enquanto ouvir essa mensagem, se há algo em você, que quem sabe não te encaixa em um modelo de vida cristã, que o Senhor tem para nós, que você permitisse que o Espírito Santo trabalhasse na tua vida, que o Senhor permitisse, que nós permitíssemos que o Espírito Santo trabalhasse em nós, para que a gente seja transformado em alguma coisa nessa noite. Eu tenho por certo que quando nós chegamos na presença do Senhor, a maior prova de que nós seremos transformados pelo poder da palavra do Senhor, é quando a gente reconhece que pelo menos alguma coisa em nós, ela precisa ser confrontada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo é que aconteça isso em você nessa noite. Tiago, ele começa a escrever
E ele vai falar da importância de você ser feliz nas provações. Tiago vai nos mostrar que você só vence através da fé, e através da fé em Cristo Jesus. Quando Tiago está falando desta fé, vencendo provações através da fé, no mesmo instante Tiago fala de sabedoria, que é o fato de você ter certeza que você está agindo correto. Por meio da fé, se você tem falta de sabedoria, Tiago, inspirado por Deus, ele vai dizer: olha, se você tem falta de sabedoria, se você não consegue agir da maneira correta, nos teus negócios, na tua vida espiritual, se você orar com fé, sem duvidar, o Senhor te dará. Você crê assim nessa noite? Se você, diante de algumas situações, você não tem certeza qual é a forma correta de você agir, Tiago vai nos ensinar que se nós orarmos com fé, diante da nossa falta de sabedoria, o Senhor com certeza nos dará. Se você tem essa falta, peça com fé nessa noite, para que você possa sair desse lugar sábio, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, nos teus negócios. Tiago vai falar: olha, seja feliz, se você sendo pobre, Deus te prosperar. Que alegria, todos vão saltitar de alegria. Se você é pobre e você prosperar, tenho certeza que você vai saltitar de alegria. Mas olha o que Tiago falou: agora tenha a mesma felicidade, se você sendo rico, você empobrecer. Tiago está falando que a nossa confiança, ela não pode estar depositada em bens materiais, aquilo que você conquista nessa terra, mas que a nossa verdadeira confiança, ela esteja depositada no Senhor. É por isso que você pode perder tudo que você tem, é por isso que você pode ter alguns sonhos frustrados, mas se a tua dependência for em Deus, você é feliz. E isso faz parte de um modelo de vida cristã. Tiago vai nos ensinar que feliz é aquele que permanece fiel ao Senhor nas tentações. Feliz é você que diante das tentações, você permanece fiel ao Senhor. E é engraçado que ele vai enfatizar algo muito interessante, quando ele diz que de Deus nós não somos tentados, mas nós somos tentados quando nós somos atraídos e quando nós somos enganados pelo nosso próprio desejo. Se você está sendo tentado, não é Deus que está te tentando, mas você está sendo enganado e está sendo atraído pelo teu próprio desejo. Mas feliz é você que diante das tentações permanecer fiel ao Senhor. Isso faz parte de um modelo de um jovem cristão que se preocupa em todo o tempo ser um imitador de Cristo. Esteja pronto para ouvir. Como é difícil muitas vezes a gente ouvir, a gente parar e ouvir um conselho, a gente parar e ouvir as pessoas. Mas Tiago, inspirado por Deus, ele diz: olha, seja pronto para ouvir. Agora tem uma coisa: demore a falar e ficar com raiva. Pare, ouça, mas não venha se enraivecer por qualquer coisa. Muitas vezes a gente não consegue parar e ouvir, mas por qualquer coisinha, se alguém fala alguma coisa que não agrada a nós, a gente já quer falar e não quer ouvir. A gente muitas vezes quase perde a fé em Cristo Jesus porque não sabe ouvir. Aprenda a ouvir. Não fale precipitadamente. Não haja com raiva. Demore a pecar, demore a agir com raiva. Feliz é você que sabe ouvir e que você não se enraivece por qualquer coisa. Feliz é você que ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite, mas não fica só em ouvir. Você começa a colocar em prática. Você se torna um praticante. E a Bíblia vai nos falar que quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus e nos tornamos praticantes, não é eu que estou falando, mas é promessa de Deus, você será abençoado em tudo o que fizer. Quando a gente ouve a palavra de Deus e se torna um praticante dela, a Bíblia vai nos mostrar que tudo que a gente fizer vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai ser abençoado, se hoje você ouvir a voz do Senhor e ser um praticante desta palavra.
Tiago vai ensinando este modelo, e ele chama atenção para os cristãos, para tratar todas as pessoas de igual forma, sem discriminação. E olhando esse texto, eu fui para Mateus capítulo 22, 39, quando Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento do Senhor, e a Bíblia diz que quem quebra um mandamento é culpado de quebrar todos os outros. Aí a gente diz que ama o Senhor, mas muitas vezes a gente não consegue amar o nosso irmão que está do nosso lado, só porque pensa diferente da gente. A gente diz que ama o Senhor, mas muitas vezes não conseguimos amar alguém que, quem sabe, se veste de uma forma que você não gosta. A gente diz que ama o Senhor, mas não consegue amar alguém que, quem sabe, te feriu com palavras. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala do próximo, Jesus se refere também aos teus inimigos, aquela pessoa que odeia você, aquela pessoa que está fazendo de tudo para você perecer, para você não vencer na vida. Feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor, que é praticante, e que ama todos de igual forma, sem discriminação. Olhando esse texto, tudo que Tiago vai nos ensinando, parece difícil servir ao Senhor, não é verdade? Parece difícil o Senhor encontrar em nós um modelo cristão. Pare, olhe para você, quantas falhas que a gente tem. Diante de alguns princípios que Tiago está nos mostrando, quantas vezes a gente desliza em muitos deles? Quanta coisa falta, quem sabe, para a gente reconhecer, pedir perdão e permitir que Deus transforme em nós, para que o mundo veja em nós um modelo de cristão, para que o mundo veja em você um jovem autêntico que está servindo ao Senhor. Tiago vai nos mostrar que a fé sem ações não vale nada. Tem muita gente que diz que crê, que tem fé. Tiago vai falar: se você diz que tem fé, então prove nas tuas atitudes. Assim como o nosso corpo sem fôlego está morto, a tua fé sem as tuas ações, sem as tuas atitudes, ela está morta. Se você crê que Deus salva, então fale do amor de Jesus para os teus amigos. Se você crê que Deus cura, então ore para que ele seja curado. É muito fácil a gente dizer que tem fé, mas as nossas atitudes, na maioria das vezes, não estão evidenciando isso. Saiba que a nossa fé, o nosso pronunciamento de fé, sem atitude, Tiago vai nos ensinar e mostrar que tudo isso está morto. Quando eu olho para o capítulo 3 de Tiago, Tiago chega num ponto muito interessante, que ele vai falar da língua. Tiago usa duas ilustrações, que ele diz que assim como o freio na boca de um cavalo permite que você controle o cavalo, e assim como o leme, pequeno leme, permite que você controle uma embarcação, a língua do homem, ela não pode ser dominada, a não ser pela ação total do Espírito Santo de Deus. E como a gente peca nessa parte, de não conseguir dominar a nossa própria língua. Quando o Tiago fala da língua, ele fala de uma prática judaica muito perigosa que havia na época, onde os judeus costumavam bendizer ao Senhor com a mesma língua, e depois, em outro momento, estar amaldiçoando os homens. Era uma prática judaica. E quantas vezes a gente está aqui, quem sabe, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e em um outro momento está pecando com a nossa língua? Que a gente possa dominar a nossa língua, e por nós mesmos a gente não vai conseguir, se a gente não permitir a ação do Espírito Santo em nós. Tem um livro, A Língua Dominando essa Fera, talvez você já leu, o pastor Josué Gonçalves, e numa das páginas daquele livro ele conta uma ilustração quando 3 jovens vão ao monte a orar, e num determinado momento de sua oração eles param e resolvem a contar um ao outro os seus problemas, algumas deficiências que eles tinham, a fim de orar uns pelos outros. Um jovem então falou: olha, eu quero oração porque eu não posso olhar para uma menina da igreja que eu já penso em pecar, eu já penso besteira, e que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude em oração.
Aqueles jovens muito espirituais, não, vamos orar por você então. O segundo jovem se levantou e disse: olha, eu preciso de oração porque eu não posso olhar para um menino da igreja que eu tenho uma forte tendência ao homossexualismo. Me ajude em oração. Os jovens olharam arregalados para ele, não sabiam, conviviam com ele, mas nunca haviam ouvido aquilo. Vamos orar por você. E o terceiro jovem ficou preocupado, disse: eu não vou contar o meu problema, eu não vou contar a minha deficiência porque eu acho que é muito grave. E eles insistiram: não, a gente confiou em você, nós contamos os nossos problemas a fim de orarmos juntos, eu gostaria que você também contasse. E ele, depois de tanta insistência, ele disse: olha, o meu problema está na língua. Mas por quê? Porque eu estou com uma enorme vontade de descer lá embaixo na igreja e contar para todo mundo o que vocês acabaram de me falar. Veja o problema da língua, gente. A língua é a raiz de todos os males. Veja o que uma palavra pode fazer. Aqueles jovens estavam confiando no poder da oração, no poder de uma amizade, que eles iriam interceder, mas havia um deles que estava louco de vontade de contar a vida pessoal daqueles jovens para todo mundo. Refreia a sua língua. E somente permitindo a ação do Espírito Santo em nós, a gente vai poder vencer essa situação. Tiago vai nos mostrar o perigo da busca desenfreada pelos maus desejos. Aquilo que a gente acha que é bom para a gente, aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, e a gente vai com total intensidade diante de Deus, pedindo ao Senhor, e na maioria das vezes o Senhor não nos ouve, porque a Bíblia diz que a gente pediu mal. Mas muitas pessoas, por não orar segundo a vontade de Deus, fazem de tudo para adquirir aquilo que eles querem. E o mundo hoje está corrompido por isso, através de brigas, através de muitos assassinatos, através de uma guerra desenfreada por poder e por bens materiais, se afastando da real vontade de Deus para a sua vida. E nós cristãos, muitas vezes caímos no mesmo erro de deixar de buscar a vontade do Senhor, para numa busca desenfreada, buscar os nossos desejos pessoais. Quando a gente faz de tudo para adquirir aquilo, sem consultar a vontade do Senhor. Sabe quando você quer tanto aquilo? Eu, na minha infância, quando eu queria muito algo, eu não orava, eu não consultava o Senhor, porque eu tinha medo de o Senhor dizer não. Eu vivi isso por muito tempo. Eu queria alguma coisa, eu queria muito, e eu pedia às vezes para o meu pai, insistia, mas eu não orava, eu não consultava o Senhor, porque eu tinha medo de o Senhor dizer não. E sabe que às vezes a gente tem essas atitudes já crescidos, não só no tamanho e na idade, mas na fé em Cristo Jesus. E às vezes a gente tem essas atitudes de não consultar o Senhor. A gente quer tanto uma coisa, que a gente vai com tanta sede, a gente não mede esforços para adquirir aquilo, e a gente esquece de buscar a vontade do Senhor. Aí tem pessoas que mentem, tem pessoas que passam por cima das outras para adquirir aquilo que ela julga ser necessário. Tiago vem ensinar que o modelo de vida cristã é quando as nossas orações, elas são segundo a vontade de Deus. Tiago, ele vai combater o hábito de falar mal dos outros, como a gente falou da língua. E ele diz: olha, nós temos só um juiz, que é Deus. Então você não pode ficar falando mal dos outros. E é interessante que quando ele fala sobre isso, ele faz uma pergunta, ele diz assim: ó, quem é você para ficar julgando os outros? Perceba que a gente diz que é cristão, a gente serve a Deus, a gente frequenta todos os cultos. Mas quantas vezes a gente fica julgando os outros? Pelas palavras, pelas atitudes, por aquilo que a gente julga que é correto? Muitas vezes sem nenhuma base bíblica. Quem é você para ficar julgando os outros? Havia esses problemas naquela época e também há nos dias atuais. Pare de falar mal do teu irmão. Há só um juiz e ele é Deus. Pare de falar mal. Abençoe o teu irmão. Se teu irmão está passando dificuldade, se há algo nele que você não concorda, ore com ele, abrace ele, ame ele com o amor que o Senhor nos ensinou. Quando eu estava meditando nesse texto e pensando, eu vou pregar num culto da Almádiblo, Deus me fazia ver sobre a unidade que nós, como jovens cristãos, precisamos ter nessa cidade. Nós temos praticamente 100 congregações, divididas por setores.
para melhor organização e crescimento da obra de Deus. Mas por essas divisões, muitas vezes, a gente como corpo de Cristo, a gente está dividido muitas vezes, por causa de diferentes pensamentos, gerando, quem sabe, algumas competições, porque eu não gostei do que fizeram naquele congresso, naquela congregação. Queridos, olhando para esse texto, Tiago promovendo a unidade e exemplificando o modelo de vida cristã, eu quero acreditar que para nós, o Mádiblo, jovens de Blumenau, Deus quer uma galera unida no mesmo propósito. Deus quer uma juventude em amor. Deus quer uma juventude que, se não está legal na outra congregação, eu vou ter o prazer de orar, de abençoar, para que o milagre de Deus aconteça lá. Quando eu amo meu irmão, quando eu me importo na unidade de ser um exemplo, um modelo de cristão, eu quero promover a paz e o amor de Cristo. Eu quero viver em unidade, que esse amor, que essa unidade do Senhor, ela possa estar sobre mim e sobre você. Não fale mal de quem está do seu lado. Você não sabe o que ele está passando. A gente é muito falho, a gente julga de uma forma, mas de repente tem pessoas do teu lado, que você está julgando, criticando e falando. Mas essa pessoa precisa só de um abraço, de uma oração, de um conselho, de um ombro amigo. E é isso que o Espírito Santo quer para nós. Para nós o mágico, para nós jovens que julgamos ser cristãos, que acreditamos assim. Tiago, inspirado por Deus, vai nos mostrar que há alguns princípios, há algumas coisas em nós que precisam ser transformados, para que a gente venha realmente imitar a Cristo e agradar ao Senhor em todo o tempo. Se há algo em você nessa noite que não está legal, mas você está ouvindo esse texto, quem sabe você está falando mal de alguém, quem sabe diante das tentações você não tem sido perseverante, se há algo em você que precisa ser mudado nessa noite, que haja reconhecimento, que a gente precisa de mudança, que haja reconhecimento nessa noite que falta muita coisa em mim, que falta muita coisa em você, ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente realmente seja um modelo de cristão. Será que Deus encontra em nós um exemplo? Será que esses princípios, essas atitudes que Tiago está mostrando para a igreja, que é inspirada por Deus para os nossos dias, será que o Senhor encontra em nós hoje? Quando Paulo está no final de sua carta, ele vai falar sobre algumas injustiças. Quantos de você algumas vezes não já se sentiu injustiçado? Tiago, ele vai falar sobre isso. Ele fala, olha, se você está se sentindo injustiçado, se você não concorda com o que você está passando, o que você está vivendo, eu quero dizer uma coisa para você: permaneça fiel, porque Jesus está voltando, e você será presenteado e galardoado por Deus, segundo a tua fidelidade. Você ainda crê que Jesus está voltando? Então te alegra no Senhor hoje. Eu olho para um texto quando Davi tem inveja do ímpio, você já leu isso? Davi tem inveja do ímpio, porque o ímpio prospera mais que ele, ou prospera e ele não. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado por algumas coisas que acontecem com o teu próximo, com outras pessoas, e não acontece com você? Se você está sendo injustiçado, Jesus está dizendo para você: eu vou voltar para te buscar. E se você permanecer fiel até o fim, você será presenteado pelo Senhor, segundo a tua fidelidade. Não se sinta injustiçado. E como prova de que Jesus está voltando, Tiago ele vai enfatizar também, olha, se você está sentindo injustiçado, olhe para a palavra de Deus, tudo que os profetas passaram. Olha para Jó, que foi provado, mas permaneceu até o fim, e o Senhor restituiu a Jó tudo o que ele havia perdido, porque a sua fé não estava baseada em riquezas, a sua fé não estava baseada naquilo que o Senhor havia dado para ele, mas Jó conhecia o Deus em quem ele havia crido.
Tiago era um incrédulo. Talvez você entrou aqui nessa noite e você se sente assim, incrédulo. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus, mas parece que seguir esses princípios, esse modelo de vida cristã, está muito longe do que você está vivendo. Um certo dia, Tiago teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento, ele foi tão influenciado por Cristo, que ele nunca mais foi o mesmo, e prova disso, é que ele passou agora a influenciar as pessoas com os seus ensinamentos, e com tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Existem momentos que nós, na presença do Senhor, temos que reconhecer que diante das nossas atitudes, a gente muitas vezes tem sido incrédulo, mas que nessa noite o meu desejo, o desejo de Deus, que se for preciso, você tenha um encontro com Deus nessa noite. Se for preciso você reconhecer, Senhor, eu preciso acreditar. Se for preciso nessa noite você reconhecer e dizer, Senhor, me ensina a andar e seguir este modelo que Tiago, inspirado por Deus, nos ensinou, que você possa fazer nessa noite. Porque lá no final da sua carta, Tiago vai nos falar da importância de a gente orar uns pelos outros, no sinal de obediência, a gente abraçar o nosso irmão, a gente ver as necessidades, e a gente unidos como filhos de Deus, como membros de um mesmo corpo, a gente orar uns pelos outros. Você tem feito isso? Quantas vezes a gente só murmura, a gente fala mal do outro, do nosso próximo, que Jesus nos ensina a amar? Quando nós olharmos para a palavra do Senhor, e o Senhor vem nos ensinar, olha, para que você seja parecido comigo, para que você seja um imitador de Cristo e um modelo de vida cristã, você precisa amar acima de tudo, e você precisa orar e ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Quando eu olhei para essa carta e comecei a ler e estudar, eu me envergonhei, e eu por mim mesmo senti, Senhor, eu preciso ter um encontro real contigo, porque se te servir, se para ser um modelo de vida cristã, eu preciso ser tudo isso, eu preciso praticar tudo isso que Tiago está ensinando, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia da gente nessa noite, que a gente possa viver no mesmo propósito de unidade, de ouvir a palavra do Senhor e permitir que pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos ser praticantes dessa palavra. E quando eu entendo isso, que eu preciso ouvir e ser praticante, eu não sou mais invejoso, eu não falo mais dos outros, eu paro de julgar as pessoas. Quando eu entendo que eu preciso ser praticante da palavra do Senhor, eu passo a amar, eu passo a entender mais, eu passo a ouvir mais antes de me irar, eu passo a abraçar mais, eu passo a entender as pessoas, não de uma forma humana, mas como Jesus nos entendeu. A gente não entende as pessoas, mas se nós olhássemos para nós mesmos e você se perguntasse nessa noite, é fácil entender você mesmo? Será que você conseguiria entender você mesmo? Você acha que é fácil te entender? Você acha que é fácil entender as nossas práticas, os nossos pensamentos, muitas vezes tão distantes do Senhor? Na maioria das vezes não é fácil, mas o Senhor vai nos ensinar que quando a gente ama, conforme o amor de Cristo, a gente para de falar mal dos outros, a gente vê toda a igreja, todo esse grupo, unidos no mesmo propósito, e a nossa intenção é ajudar, é amar, é orar. Fique de pé nessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Como eu falei no início desta mensagem, eu não poderia ficar num tema específico dessa carta, porque o Senhor me incomodava. Existem muitas coisas em nós que precisa ser mudado para nós sermos parecidos com Cristo. Tiago era incrédulo, teve um encontro com Deus, foi influenciado, e quando ele é influenciado por Deus, ele passa a produzir frutos e pregar o que era realmente a essência de ser um cristão.
de não falar mal dos outros, de orar, de abraçar, de não ser invejoso, de não ser ciumento, de não tratar as pessoas com diferença e tantas coisas que a gente precisa aprender como um modelo de vida cristã. Diante desse texto, desta palavra, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Quero que a gente ore junto no mesmo propósito. Se você ouviu esse texto e você, quem sabe, chegou aqui nessa noite, você é visitante, ou você até frequenta a igreja, mas você sente que falta muita coisa em você para você ser um modelo de vida cristã, eu quero convidar você a vir à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você chegou aqui, jovem, e você recebeu um convite, mas você nunca teve uma experiência com Deus. Eu quero convidar você a ter um encontro com o Senhor. Tiago era irmão de Jesus, ouvia, via os milagres que Jesus fazia, mas não acreditava no poder sobrenatural de Cristo. Mas teve um dia que Tiago teve um encontro tão real com o Senhor, ele foi tão influenciado, que agora ele passa a pregar para todo mundo esse amor que Deus havia derramado sobre ele. Se você chegou aqui nessa noite e você quer ser influenciado por Cristo, eu quero orar por você. Sabe o legal, gente, de quando a gente está na presença do Senhor? É reconhecer que por nós mesmos a gente não consegue nada. Reconhecer que por nós mesmos eu não consigo ser sincero. É reconhecer que por mim mesmo, quando eu vejo, eu estou mentindo. É reconhecer que por mim mesmo eu não consigo servir ao Senhor conforme a Bíblia nos mostra. Mas quando a gente reconhece isso, como Tiago um dia reconheceu, a gente passa a ser influenciado por Cristo. É isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. Existe alguém entre nós que, quem sabe, não é evangélico, nunca aceitou a Cristo, mas você veio a esse culto, você ouviu louvores, você ouviu esta palavra, e você, assim como Tiago, quer ser influenciado por Cristo e ter uma vida diferente, e você quer aceitar a Jesus. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão. Você vai receber um convite, você é amigo do Evangelho, vem aqui, convido você a vir aqui na frente, quero orar por você. Há mais alguém que ouviu essa palavra, que frequentou esse culto, e sente que, assim como Tiago, precisa de algo mais? Você não está vivendo legal, você não está feliz, você está vivendo uma vida de frustração. Jesus quer transformar você. Existe mais alguém entre nós nessa noite que quer ter um encontro real com Cristo? Quero orar por você, faça um sinal com a sua mão. Amém, nós vamos orar nessa noite. Eu gostaria que, em sinal de unidade, no mesmo amor, no mesmo propósito, tantos que estão aqui na frente, vocês que estão no banco, se você pudesse fechar os corredores, se for difícil, tudo bem, mas eu gostaria que a gente se abraçasse. Eu quero fazer uma oração de unidade nessa noite. Desde o começo dessa semana, orando a Deus, chorando diante de Deus, vinha uma palavra na minha mente que era unidade. Unidade, unidade, unidade. Se a gente não viver o mesmo propósito, o mesmo amor como o Mádiblo, como jovens, como cristãos que seguem a Cristo, que vivem um modelo de vida cristã, não tem como o amor de Cristo ser derramado entre nós. Que nesse abraço você possa dar um abraço de amor, de unidade, de compreensão do teu irmão que está aí do teu lado. Feche os teus olhos, eu quero orar nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela comunhão, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nós estamos reunidos neste templo, no mesmo propósito, na mesma unidade de oferecer o nosso culto a Ti. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida de cada jovem que o Senhor aqui trouxe para juntos nós congregarmos, nós cultuarmos a Ti nessa noite. Pai, nós queremos Te agradecer pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor ainda fala com a gente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é misericordioso. Papai querido, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco. Se há alguma coisa em nós, Pai, que precisa ser mudado, a fim de nós sermos parecidos com Cristo, assim de como Tiago nós somos influenciados pelo Teu Evangelho, muda alguma coisa em nós, Pai, que
caia por terra, Pai, toda desunião, todo espírito de avareza, de contenda, toda inveja, todo ciúme, Pai, todo desejo de falar mal do nosso próximo. Deus, nos transforma nessa noite. Aqui tem jovens que diante da Tua presença estão reconhecendo, Pai, estão reconhecendo que precisam ser transformados, Pai. Muda alguma coisa em nós, Espírito Santo. Nós queremos ser influenciados por Ti, nós queremos Te servir com amor. Deus, ensina a amar o nosso próximo, a entender, a abraçar, a orar uns pelos outros, Pai, para que possamos ser uma juventude unida, uma igreja forte, Pai, influenciada pelo Teu Evangelho, Pai, e a qualquer custo, Pai, viva em amor e unidade, professando o mesmo Cristo. Deus, onde há o jovem nessa noite, que haja quebrantamento, transformação, e que alguma coisa em nós, Pai, seja transformada pelo poder da Tua palavra. Deus, eu oro pela vida desse moço que está confessando Cristo nessa noite. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, que a partir de hoje, Pai, a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós Te agradecemos, Pai, por muitos milagres que pelo poder da Tua palavra o Senhor está fazendo em nosso meio nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Permaneçam assim, permaneçam assim, permaneçam assim. Nós vamos terminar cantando com aquela canção que diz: Lá maior. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Cante. Juntos podemos andar, o amor de Jesus, o amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos, só juntos, gente, só juntos nós podemos chegar lá, só juntos. No céu nós não chegaremos sozinhos. No céu nós não chegaremos sozinhos, nós vamos juntos. A Bíblia diz que aqueles que partiram no Senhor naquele dia, eles acordarão dos túmulos aonde eles estão. Eles vão ficar nos ares. E nós que estamos aqui servindo a Jesus, nós iremos arrebatados e nos encontraremos. Nós, crentes do passado, crentes de hoje, todos nós nos encontraremos nos ares e entraremos juntos no céu. Juntos no céu. E lá nós cantaremos, lá não tem cor. Eu sou escurinho, você talvez é mais branquinho, no céu não tem cor. Talvez você é um pouco mais irritadiço do que eu sou mais pacífico, mas lá no céu nós seremos iguais. Lá no céu é uma só linguagem. Eu vou cantar com o crente da África, com o crente sul-coreano, nós vamos cantar juntos uma mesma canção. Lá no céu nós estaremos assim. Lá no céu não haverá diferença. Lá no céu nós teremos a mesma mente. E lá no céu nós estaremos debaixo da mesma luz que se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus, a única luz que terá no céu, Cristo Jesus. Fique unido, não se isole, não saia da presença de Deus, permaneça unido com o grupo de jovens, permaneça debaixo da autoridade do teu líder. Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos encerrar. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Eu quero abençoar você, Pai querido, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, pelo culto que nós tivemos aqui na tua presença, e te peço, ó Senhor,
Guarde a cada um desses meninos e meninas que veio aqui, cada irmão, cada irmã que sentou nesse lugar. Nos mantém unidos assim, Senhor. Nós queremos entrar no céu. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos a não julgarmos uns aos outros, ajuda a amarmos uns aos outros. Trabalha em nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se alguém aqui que ainda não se rendeu aos seus pés, que se renda. Não deixe que saia igual, não deixe que saia por aquela porta da mesma forma que entrou. Essa é a minha oração nesta noite. Guarda-os, proteja-os, abençoe-os, em nome de Jesus. Amém, amém.